Ótimo, professor, muito obrigado. Bem, então vou começar aqui, gente. Eu sou o Pedro, né? Eu estou aqui junto da Mari e da Stephanie, né? Nós fizemos uma pesquisa, então, né, sobre a Casa de Detenção de São Paulo, né, o mais conhecido como Carandiru, né? Então aqui a gente vai trazer, né, uma perspectiva, né, da história do Carandiru, né, como ele foi fundado, né, como a vida dele se passou até os últimos dias, né, antes da implosão e até os dias atuais. Então, começando aqui, eu vou precisar falar um pouquinho de história, né? Não tem como a gente sair disso, né? Então eu vou trazer um pouco de São Paulo ali na década de 19, né? Bem finzinho da década de 19, começo da década de 20, né? Que foi um momento, né? Que São Paulo estava passando por grandes mudanças, principalmente urbanas, né? E essas mudanças tinham muita ligação também com um estilo um pouco mais europeu, principalmente, né? Trazendo muita parte cultural da França. Então, começando, estávamos no auge, né, das oligarquias cafeeiras. São Paulo estava cada vez um estado cada vez mais rico, né? Estávamos, né? Tô achando que eu tô lá ainda, né? Era uma cidade que estava ficando muito rica, né? Teve um grande movimento de imigrantes, né? Pessoas de fora vindo para São Paulo por conta das oligarquias de café. Né, tivemos um crescimento populacional gigantesco, né? Eu trouxe até um dado aqui que de 1890, né, São Paulo tinha aproximadamente 65 mil habitantes, né? Até 1940 já eram 1 milhão e 300 mil pessoas na cidade. Então foi uma expansão muito, muito rápida. Né? E tivemos também diversos investimentos em infraestrutura, né? Então, expansão das ferrovias, a industrialização estava vindo com muita força, né? A burguesia estava cada vez mais forte, ela já era na época, né? E isso é um pouco do retrato, né? Do momento que foi fundado, né? A casa de detenção de São Paulo, né? O Carandiru. Ela foi fundada em 31 de julho de 1920, né, a partir de um decreto, né, estadual, né, que extinguiu a antiga cadeia pública, né, e o presídio político da capital. Eram duas prisões que deixaram de existir, né, e o Carandiru ele buscava contemplar, né, algumas ideologias do início do século, né, buscava ações para melhoria das condições dos indivíduos, né, buscavam através da disciplina, né, voltadas à higiene, do trabalho, né, reclassificar essas pessoas dentro da sociedade. E também tinha uma proposta de organizar a jornada da pessoa que foi presa, né, em uma direção única. Então, centralizava ali no Carandiru essas pessoas que foram presas. E assim também extinguia o sistema anterior, que ele tinha muitos valores ainda do Império, né, era muito precário, existiam punições, né, extremamente violentas, tinham açoites, torturas, né, então o modelo do Carandiru veio para melhorar essas qualidades. E antes de eu entrar um pouco mais sobre, né, como era lá dentro, é legal trazer um pouco como que era a arquitetura, né, do presídio. Ele foi construído, né, então, com várias aplicações para a saúde, né? Foi construído com materiais de altíssima qualidade e foi inspirado no segundo maior presídio da França, né? Até por isso que eu trouxe que eles eram um pouquinho, né, da experiência francesa, que é o Centre Pénitentiaire de Fresnes. Meu francês não é muito bom, né? Então não fica tão legal assim, né? E o Carandiru, eu trouxe algumas fotos aqui, né, para a gente mostrar um pouco como que era um lugar muito grandioso, né, existiam pomares, né, as pessoas presas trabalhavam na lavoura. Então o presídio ele era de certa forma autossustentável em alguns aspectos, né, existia um parque lá dentro. Aqui é um pouco das fotos de como eram lá dentro, né, das celas, as salas de alfaiataria que eles tinham que trabalhar, né, a parte onde eles guardavam os alimentos, né, as aulas de desenho e pintura, né, aqui são os telefones da época, né, onde eles podiam se comunicar, né, com parentes. Existia uma fábrica de calçados onde eles vendiam, né, esses materiais, né, tinha até uma escola realmente dentro do presídio, porque era considerado um instituto de regeneração, né, que era realocar esses indivíduos, né, no, passando por esse sistema de correção na sociedade, né? E foi considerado durante muitos anos, né, excelência na América do Sul, né? Foi um dos presídios mais bem vistos, virou cartão postal, né? Teve
visita, né, de pessoas famosas da época, até amigo do Freud foi para lá, escreveu no próprio livro dele. As celas eram individualizadas, né, eles tinham atendimento, né, hospitalar, então parte curativos, parte de saúde, exames, né, e até mesmo com dentistas. Acho que... Mari? Perdão, estava desligado. Então, na época, tinha o pensamento das escolas positivistas, né? Que elas não influenciaram apenas o Carandiru, mas várias instituições do Brasil também. O que era a escola positivista? Ela trazia as teorias eugenistas, né, também, que era a seleção artificial do indivíduo, também trazia a ideia do cientificismo, da racionalidade, né? E se observava que o indivíduo era um objeto de estudo, e a prisão era um local muito propício a isso, porque é um local de controle, né? Você sabia o horário de almoço, de dormir e tudo mais. Então era muito. Caía como uma luva, né? Para poder fazer um estudo de caso das pessoas. E para que fazer esse estudo de caso, né? É para poder entender por que essas pessoas realizavam tais crimes. Era essa o intuito. Pode passar. Aí, na década de 40, em São Paulo, teve outro boom, porque tinha uma economia alta, a qualidade de trabalho estava melhorando, né, com a CLT do Getúlio Vargas e tudo mais. Teve um aumento populacional também, com uma onda de migrações, e a mortalidade estava baixa. Mas a falta de assistência do poder público, a inanição da economia, as faltas de vagas, fez com que as pessoas não tivessem outra forma de subsistência. Então, elas acabavam cometendo delitos, né? E aí as cadeias do Estado ficaram lotadas e também a do Carandiru. Aí, com isso, veio o Flamínio Fávero, que foi um médico muito importante, tanto que esse é um dos nomes do Carandiru, que Carandiru, na verdade, é o nome do bairro. E ele foi um médico muito importante pro presídio, né? Ele atuou lá de 42 a 45. Ele foi diretor da penitenciária de São Paulo e também do Estado. Isso quer dizer que toda a forma de pensar e de atuar não se estabelecia apenas ao presídio do Carandiru, mas aos outros, né? E ele também trazia um cunho de cientista, porque ele trabalhava muito com revistas e tudo mais, realizando estudos, enfim, né, que era de cunho positivista, né. Então, essa era uma das qualidades dele também, né, ser cientista e gestor público. O que isso quer dizer? Que a atuação não era apenas administrativa, de forma burocrática, no papel, mas que esses locais que ele administravam eram locais científicos de estudo. E aí também, ele sendo médico e tudo mais, ele traz a laborterapia. E essa palavra, gente, ela não tá aí por acaso. Porque labor é trabalho, né? E terapia é de cunho médico, né? Ou seja, é prestar cuidados médicos, tratar o indivíduo. Ou seja, se via essas pessoas que estavam em cárcere, não apenas como pessoas ali para ser punidas e tudo mais, né? Mas para tratar de forma médica, né? Para trazer uma qualidade de vida, uma qualidade humana que ele tentava colocar também lá. Aí, então, ele pensava no trabalho, exercícios físicos, educação, higiene, boa alimentação, exames médicos, visitas femininas de puro turismo, ou seja, sem o ato em si, porque ele era contra isso, né? Princípio pareça. E tudo isso para trazer a regeneração do indivíduo, para ele ser, para poder voltar à sociedade de uma forma melhor do que ele entrou no presídio. Aí, em 45, teve uma rebelião e teve um afastamento. Se tinha ligação ou não, não se acha informações sobre isso. Mas, enfim, ele pediu um afastamento após essa rebelião, né? E aí, nas décadas seguintes, o Carandiru começou a sofrer muito deterioração, né? A má gestão,
a falta de um zelo da política pública, do Estado sobre o Carandiru, fez com que o Carandiru fosse caminhando para um lado assim, sem dignidade das pessoas que lá estavam. Então, em 1989, o médico Drauzio Varela ele chegou lá no Carandiru com a proposta de fazer um trabalho voluntário em relação à AIDS. Estava no foco do HIV e não se tinha informação. O presídio era um dos maiores focos. Foi lá que ele vivenciou a precariedade do sistema prisional e com ele trouxe diversas propostas sanitárias para uma melhora. Aqui nessa imagem a gente vê a situação que era o presídio, né? Eles passavam por a parede com muita infiltração, vazamento, água empoçada, lâmpadas queimadas, era o que eles viviam diariamente, tirando ali as condições de saúde, fora que não tinha iluminação na janela, muitos locais, dependendo do pavilhão, não tinha essa questão também. Fora que a alimentação era rica em gordura e amido de milho, causando uma obesidade que era associada à falta de exercícios físicos, entre outras doenças pré-existentes, que o Estado não dava o suporte adequado, o tratamento. Agora eu vou falar um pouco do pavilhão 4, que lá o pavilhão tinha diversos presos, tá, gente? Tinha vários andares, mas o que eu vou trazer aqui são os presos que eram chamados na época de doentes mentais, também conhecido como DMs. Esses presos eram aqueles presos que chegavam ou com algum tipo de doença já confirmada, algum mal, ou pessoas que desenvolviam pelo tempo lá dentro, pelas condições que eles viviam também influenciava bastante, o convívio com os demais presos. Então isso, com toda essa mudança do que a gente viu lá no início do Carandiru, porque ele foi nessa época aqui, que eu tô falando dos presos ali, então teve diversas mudanças, né? E lá também ficavam alguns presos que se fingiam de ter distúrbios. Por quê? Porque eles queriam fugir dos colegas de cela, queriam sair de lá para ter um pouco de paz ali, para não serem mortos. E a questão que eu quero trazer desses presos é que eles não tinham o acompanhamento correto ali, não tinham medicação, não tinham tratamento psiquiátrico, a medicação que eles recebiam não era adequada. Todo mundo recebia a mesma medicação, entendeu? Não tinha um discernimento. E esse fato, essa desassistência que teve, ocasionava outras questões nele, outros distúrbios, entendeu? Então, a cada vez se acarretava mais. E outra questão é a falta dos profissionais de saúde, que é ocasionada pelos baixos salários, o preconceito com o sistema carcerário, as condições de trabalho, entre outras. Agora eu vou falar um pouquinho do pavilhão 5. O pavilhão 5 é a mesma coisa que o pavilhão 4. Tem diversos presos lá, mas o foco, para mim, vai ser falar dessa questão. O pavilhão 5 é também conhecido como o pavilhão amarelo. Por quê? Porque os presos que ficavam lá, eles não tomavam sol. Isso ocasionava essa cor amarelada. Por que eles não saíam para tomar sol? Porque lá ficavam estupradores, assassinos, presos que não tinham um bom convívio com os demais presos. Então, eles mesmos pediam para ficar lá, para não serem mortos, não serem agredidos, essas coisas assim. E o que acontecia lá? Por ser, ficava super lotado lá era considerada a ralé do presídio. Só ficavam lá os presos tecnicamente indesejados pelos outros setores. Então, tinha um dia específico para eles saírem para tomar sol e muitos deles optavam por não sair. Então, ocasionava isso. A ventilação também era horrível. Eles dormiam amontoados. Muitas vezes eles tinham que fazer revezamento para dormir porque não tinha espaço. Então, era bem, bem complicado. Com a proliferação das infecções sexualmente transmissíveis, o Drauzio viu ali que a situação estava bem, que era um grande problema ali no presídio, né? Que era porque chegava a morrer de 4 a 5 presos por semana naquela enfermaria pequena, que também era uma enfermaria que não tinha ventilação,
era minúscula, então ele tinha que se virar nos 30 para dar o tratamento adequado para esses presos. E o que agravava mais a situação desses presos era a falta de medicamentos, a higiene e a alimentação. E também eu li relatos no livro que traz que tinham presos que falavam que pessoas diferentes atendiam eles. Então acabava trocando a medicação ou não dando a medicação, e isso levava à morte, né? Porque muitos deles ficavam ali até morrer sofrendo até a morte. As principais meios de contaminação era pelo sexo desprotegido. Eu botei 2 fotos ali. Eu botei uma que é para trazer o sexo homossexual, que acontecia bastante. Eu botei ali a foto da esposa de um dos detentos. E ali um preso se injetando cocaína, que era um dos principais meios. E a questão da cocaína lá dentro era bem complicada, porque eles eram desprovidos da informação, eles não tinham a informação. Porque outros relatos que eu li no livro do Drauzio foi que eles lavavam a seringa com a agulha mesmo. Então é aquela questão, lavou, tá novo, entendeu? Então, tipo, cada vez mais cresciam os casos de HIV, principalmente HIV se transformando na AIDS pelas condições que eles viviam. Outra questão também é que lá dentro tudo era feito comércio. Então, o que quer dizer isso? Eles pegavam essa seringa e daí mediam a quantidade de cocaína ali e vendiam. Cada um, tu pagava uma dosagem, enfiavam lá em ti a dosagem que tu pagou e iam passando assim. E cada vez mais aumentando os casos. Com auxílio de detentos do pavilhão 4, muitos deles usuários de cocaína, o Dr. Drauzio desenvolveu um estudo no qual foi constatado que 17,3% dos contaminados, 17,3% dos presos estavam contaminados com o vírus do HIV. Nesse estudo foi usado 2 fatores, uso de cocaína injetável e parceiros sexuais do ano anterior. Então ele foi lá, ele coletou de diversos presos com a ajuda deles mesmo para fazer esses exames para constatar. Além do HIV, foram outras doenças sexualmente transmissíveis. O Drauzio, ele tentou de diversas formas trazer campanhas de prevenção, trazer material para eles para que mudasse essa questão, para diminuir esses casos, né? Então, nada dava certo, nada tinha... nada que os presos seguiam ali, vamos se dizer. Até que um certo dia ele pegou uma palestra. Durante uma palestra ele viu que eles reagiam bem a questões sexuais ali. Então, no final da palestra, ele botava um filme pornô, mas só podia assistir o filme quem tivesse participado da palestra, quem não tivesse participado. Isso foi um dos meios. Daí, saindo de lá do presídio, ele passou por uma banca de jornal, ele viu um gibi, e ele associou que os presos gostavam de gibi. Então, surgiu a ideia do vira-lata. O vira-lata nada mais é do que um gibi que conta a história de um detento, né? E esse gibi, ele traz a prática do sexo seguro, o uso de camisinha sempre, e sobre o controle e é contra o uso de drogas injetáveis. Então, isso foi bem legal da parte dele. Ele agiu também como sanitarista ali dentro do presídio, né? Porque foi ele que trouxe diversos meios para esses presos, deu diversas possibilidades para eles. Em mais de uma década de convívio com os presos, ele organizou as palestras, gravação de vídeo, combate e prevenção, entre outras doenças que assolam a população carcerária ainda nos dias de hoje também, mas com uma incidência menor, de certa forma. Então, chegando nos dias atuais, né, depois do Carandiru ter passado por diversos problemas, né, desde ele ter sido considerado excelência na América do Sul, né, passando por superpopulação, falta de médicos, né, falta de assessoria do governo, né, tendo todos os tipos, né, que a gente pode pensar de falta, né, e além disso as rebeliões, os massacres que tiveram, né, o Carandiru ele foi implodido,
né, no ano de 2002, mas foi inclusive vazio, né, não tinha ninguém lá dentro, porque o processo de desocupação começou um pouco antes, né, então todos que estavam presos lá foram distribuídos entre as outras prisões de São Paulo, né, e não fugido a maioria dos pavilhões, restando apenas 2, né, e esses 2 pavilhões foram restaurados, eles foram, né, reformados para a construção do Parque da Juventude. Hoje todo o campo, né, do Carandiru virou o Parque da Juventude, e os 2 pavilhões restantes se tornaram as escolas técnicas de São Paulo, uma de artes e a outra, que era a enfermaria da prisão, virou a escola técnica de saúde, né, principalmente da parte ali da enfermagem, né, então eles reaproveitaram esse espaço. Então se tornou um parque muito o público ir, caçar Pokémon, fazer festa, alguma coisa assim, né? Então ele foi bem proveitoso. E as escolas técnicas também têm o ensino regular, até o ensino médio, né? Então tem muita presença, né, dos estudantes, fazendo também atividades no próprio parque, né, fazendo campanha de conscientização, né? Eles trabalham bastante esses pontos. E aqui a gente... Pode falar, Mari. Não, para finalizar, então, a gente quer trazer que, depois de tudo que o Carandiru passou, e todos esses atores também que foram muito importantes para o Carandiru, eles trouxeram esse olhar do sanitarista que a gente traz na formulação do nosso bacharelado, né? Que além deles terem sido médicos, enfim, eles não apenas atuaram da forma tecnicista de medicina, né? Eles atuaram a forma de promover, de trazer uma forma mais humanitária, que está no nosso conceito de ser um sanitarista. Aqui eu trouxe uma imagem, né, de uma das exposições que eles normalmente fazem também na ETEC, né, que há um movimento realmente de mudança, né, do estigma do lugar. E agradecemos a todos aí pela atenção e abraços para todos. Pessoal, muito obrigado pela apresentação, adorei. Achei muito legal, né, que vocês destacaram, né, a atuação ali do Drauzio, bem interessante. Tem muitos pontos da atuação do sanitarista que podem ser destacados ali, né, ao longo do curso de vocês. Isso vai ficar muito mais consolidado. Mas ações de prevenção à saúde, de promoção à saúde, vocês vão entender um pouco a diferença entre essas duas perspectivas, né, de prevenir e de promover. E ações de comunicação e saúde, questões de saneamento, e legal que vocês falaram também da parte, né, nutricional, enfim, atividades físicas. Muito legal, vocês destacaram vários pontos, né, do olhar que o sanitarista tem que ter para uma instituição como essa. Bem interessante, gostei bastante, achei que está super dentro da proposta.